Amém. Graça e paz para todos que estão nos acompanhando essa noite. Uma noite pouco atípica, né? Queríamos estar com os irmãos, todos em comunhão, mas infelizmente nós não podemos. Em obediência ao decreto, estamos em casa, mas trancados, né? Como muitos pensam. Mas para nós que cremos na esperança do Senhor Jesus Cristo, o céu está aberto para nós. Então, que essa noite nós possamos estar focados naquilo que o Senhor Jesus tem a ministrar no nosso coração. Amém? Amém. Então, eu vou pedir para os irmãos estarem abrindo as suas Bíblias, lá em Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Enquanto você procura aí, tua esposa ou quem estiver ao teu lado também pode nos ajudar, porque essa mensagem chegue a mais pessoas possíveis. Então, esteja compartilhando, compartilhe nos seus grupos, compartilhe nos seus status, né? Invista na obra, tem aquele botãozinho a promover publicação, invista na obra do Senhor, faz com que essa mensagem chegue aos confins da terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos iniciar a nossa leitura. Como o tema da nossa mensagem, assim como o nosso irmão Robson fez o nosso banner, né, para promover a igreja, são motivos para você vir a Jesus. Talvez você ainda não tenha um motivo ou tenha até desviado a sua atenção por alguns momentos da sua vida e não ache motivos a vir até Jesus. Hoje nós vamos falar sobre isso. Quais os motivos para você vir até Jesus? Amém? Lá no versículo 7, Jesus vai falar assim, o Marcos, o evangelista Marcos, vai falar assim: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, ele recomendou aos seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois ele curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem essa publicidade. Curva sua cabeça onde você está, vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te damos graça, Pai, por nós termos esses meios de falar do seu amor, Pai. Que em nome de Jesus, nada que esteja ao nosso redor, Pai, venha tirar o nosso foco principal dessa noite, por esse tempo que é adorar o Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, que nós estejamos focados naquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, porque nós cremos, Senhor, que essa palavra vai trazer cura, vai trazer libertação, onde ela for ouvida, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos, Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, se for um pouquinho antes desse texto, se for analisar do versículo 3 ao versículo 6, do capítulo 3 de Marcos, você vai ver ali que Jesus ele opera a cura de um homem, o homem da mão ressequida, e essa cura ela é feita no sábado, e aqueles mestres da lei, os fariseus, eles não concordaram com isso, que queriam matar Jesus. Então eles começam a formar ali uma conspiração contra Jesus para acabar com o seu ministério. Então, durante essa passagem, a gente sabe que Jesus ele está ali cada dia mais aumentando a sua popularidade com o povo, com o seu público. Então, ele está ali andando por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo. Então, mas ao mesmo tempo, os seus inimigos eles se juntam contra ele para tentar o matar, para tentar acabar com o ministério do Senhor Jesus. A Bíblia vai falar que são os fariseus e os herodianos, eles eram inimigos um com o outro. Então, fariseus e herodianos, eles eram tipo água e fogo, eles não se davam, mas eles se uniram, nessa causa comum, que era uma junção da religião com a política, para matar a Jesus. Então, Jesus, ele não foge, mas ele se retira, porque ainda ele tinha muito ainda a ensinar os seus discípulos, ensinar o povo, e também porque ainda não tinha chegado a sua hora, Não era a hora do Senhor Jesus cumprir o seu propósito. Então, nessa
fuga estratégica que a gente vê lá no verso 7, Jesus ele não vai se retirar da multidão, né? Daquela multidão que o seguia, mas ele se retira dos seus inimigos, né? Essa perseguição leva a Jesus a romper quase que completamente com ele ir na sinagoga, né? A gente sabe que até essa passagem, Jesus todo sábado ele ia na sinagoga para ensinar, para pregar, né? Mas depois desse fato, ele não aparece mais na sinagoga, a não ser com uma única exceção no capítulo 6, né? Então ele rompe ali com a sinagoga nesse momento. Então Jesus, ele volta o seu ministério, né, às pessoas, né, aos lugares abertos, aos lares, ao ar livre, até chegar ao templo em Jerusalém, lá no capítulo 11. Então, Jesus nos ensina que há momentos que o confronto não é o melhor caminho, né? No tempo certo, Jesus ele vai, ele enfrenta os seus inimigos, o seu pior inimigo que é Satanás, que é o pecado, então, e ele marcha até Jerusalém. Então, precisamos ter discernimento também e saber qual que é a hora de nós nos retirarmos e qual que é a hora de enfrentar. Durante o Evangelho de Marcos, a gente vê que Jesus ele se retira algumas vezes, né? Jesus ele se retira para descansar, né? Jesus tem uma parte do Evangelho que ele se retira ali para se descansar mesmo, ele e os discípulos. Tem uma parte que ele se retira para orar. Então nós temos que ter esse discernimento, saber qual que são as horas, a hora de se retirar e qual que é a hora de enfrentar os nossos inimigos. Amém? Então isso gera uma procura geral por Jesus, né, aos arredores, né? Ao mesmo tempo que esses líderes religiosos, né, que rejeitaram a Jesus, mas ele alcança o povo. E esse povo, a palavra de Deus, né, nesses versículos, diz que o buscam de todos os lados, né? A palavra de Deus fala que vem gente do norte, Tiro e Sidom, que no caso são os gentios, vem pessoas do sul, da Judéia, de Jerusalém, Idumeia, que são os descendentes de Esaú, né, os edomitas, né, da parte do leste, além do Jordão, a palavra vai falar do oeste da Galileia. Então, enquanto muitos homens, né, que se achavam os melhores, né, os maiorais, eles endurecem os corações para aceitar aquilo que Jesus tem pregado, né? A palavra de Deus vai falar que até os demônios se prostravam, né, e confessavam que Jesus é o Filho de Deus, mas esses homens cada dia mais endureciam seus corações. Então, a gente sabe também que, assim como hoje, né, nas nossas reuniões, a motivação de muitos de irem até Jesus ela é variada, né? Pode ser que alguma dessas pessoas que estavam na multidão, elas foram a Cristo apenas por curiosidade, né? Para ver os seus milagres. Imagine se saber que um cego volta a ver, um paralítico começa a andar. Então, isso despertou também curiosidade, né? Outros foram atraídos por interesses muitas vezes imediatos, né? O pão, né? Ou uma cura, apenas isso. Outros foram atraídos pelos seus ensinos, porque ele falava muito bem, ele era o mestre, Jesus é o nosso mestre, mas eles não estavam dispostos a crer naquilo que o Senhor falava. Mas muitos também foram curados e creram e foram salvos. Amém? Então é verdade que nem todas as pessoas, elas que vêm para ouvir o Evangelho, que aparecem, que vêm na nossa live, estão dispostos a receber, né, o Evangelho, receber ao Senhor Jesus Cristo. Então, mas assim como Jesus, quando ele sobe ao monte, que ele chama os seus discípulos, né, para segui-lo, hoje também muitas pessoas são chamadas. Eu creio, inclusive, nessa live, pessoas estão sendo chamadas, estão nos acompanhando, e Jesus está chamando hoje para que essas pessoas sejam discípulos do Senhor Jesus. Amém? E no meio de toda esses milagres, né, esses testemunhos, nós vemos ali nos versos 11 e 12 que tem um testemunho que ele é rejeitado. Por mais que ele é um testemunho verdadeiro, ele é um testemunho rejeitado, né? Os demônios, como fala na palavra, têm mais discernimento do que os fariseus e herodianos, né? Os mestres da lei da época, os líderes daquela época, os religiosos, tinham menos discernimento que os demônios. Então, eles conheciam, né? Os demônios conheciam o seu poder, sabiam que Jesus tinha toda a autoridade para expulsá-los, mas Jesus, ele proíbe, né, os demônios de darem testemunho ao seu respeito, né? Jesus, ele não quer ser conhecido por isso, ele quer ser conhecido pelo testemunho da Escritura, pelas palavras, pelas suas obras grandiosas. Então, Jesus rejeitou esse testemunho. E teve razões para isso, né? Uma é que Jesus, ele não precisa e nem quer ser proclamado por demônios, né? E segundo, porque eles estavam
desviando também o foco da sua missão. Jesus, o povo judeu, eles esperavam, né, um líder político, um grande rei. Jesus não veio para ser um político, né, um líder político. A gente vê hoje em dia, né, quantas brigas pela internet por causa de político. Mas Jesus não veio para isso, Jesus veio para salvar, né? Jesus não veio para ser um milagreiro, Jesus veio para ser o nosso Salvador. Muitos estão procurando hoje, não um Salvador, mas um político, alguém que lute pelos seus direitos. Mas Jesus é o nosso Salvador, amém? Então esses milagres, eles atraíam multidões. Se nós estamos hoje acompanhando essa live, né? Acompanhando a igreja, acompanhando o que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida, é porque nós já ouvimos quantas e muitas coisas que Jesus já fez por nós, que Jesus está fazendo e que Jesus ainda fará, amém? Então essas pessoas, elas tinham ouvido testemunho, né, de pessoas que foram curadas, histórias, elas se multiplicavam de cegos que agora estavam vendo, surdos que agora ouviam, leprosos que tinham saído do leprosário, estavam limpos, né, daqueles paralíticos que agora eles andavam. E assim, essas maravilhas, elas foram passando, né, de pessoa para pessoa. Porque as notícias boas também se espalham, né? Não é só notícia ruim. Notícia ruim a gente sabe que se espalha muito mais, mas as notícias boas também se espalham. Então, eu creio que você também tem ouvido muitos testemunhos, né? De pessoas que foram libertas, pessoas que foram salvas, que tiveram as suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus. Talvez você tenha até exemplos na sua própria família, pessoas que eram alcoólatras, que foram curadas, né, do álcool, agora são pessoas que têm um testemunho de vida transformador, né? Pessoas viciadas nas drogas, muitas vezes atoladas, que perderam tudo, hoje em dia têm suas famílias restauradas, né? Pessoas que viviam uma vida totalmente desregrada, que hoje em dia buscam cada dia mais a santidade, e a gente vê os milagres operados por Deus na vida dessas pessoas, né? Tem um testemunho de um rapaz que é amigo nosso, que frequenta nossa célula, que ele era ex-ladrão, ele fazia muitas coisas erradas, né? E ele me contando um dia que a pessoa que perseguia ele, que no caso era a polícia, ficou sabendo o testemunho da mudança que o Senhor Jesus fez na vida dele, e esse policial, de frente com esse rapaz que teve sua vida transformada, bateu continência. Imagine um policial que outra hora procurava ele para matar, para prender ele, encontra ele vendo o testemunho do que Jesus fez na vida dele, bate uma continência, cara. Cara, são coisas espetaculares que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida. Então, eu venho te falar hoje que, assim como Jesus libertou muitas pessoas, assim como Jesus curou muitas pessoas, Ele também pode fazer isso na sua vida. Então, que Deus venha despertar você hoje, para que você não queira apenas saber desses testemunhos, que é muito bom a gente saber das coisas que o Senhor Jesus fez. Milagres, coisas que nos deixam cada dia mais, fortalecem a nossa fé. Mas que você venha dar o seu testemunho para nós, para mim, para nós, né, na igreja, na nossa célula. E eu venho perguntar para você, o que o Senhor Jesus já fez na sua vida? O que o Senhor Jesus tem feito na sua vida? Escreve nesse comentário embaixo, né, porque venha fortalecer a fé de outras pessoas. Né? Esses testemunhos, eles dão esperança. Assim como essas pessoas ouviam lá, essa multidão, trazia esperança para outras pessoas. Eles sabiam que Cristo tinha feito grandes coisas através das pessoas, e tinham a certeza que se Jesus fez na vida daquela pessoa, Jesus podia fazer na minha vida também. Vamos até Ele, vem até Jesus. Então, se Ele fez paralítico andar, cego enxergar, Ele purificou leproso, Ele também pode nos curar, Ele quer nos curar, amém? Então aquelas pessoas, elas também não foram informadas apenas pelos grandes milagres do Senhor Jesus, mas elas foram informadas que Jesus, Ele se alegrava em ser misericordioso, que Ele se alegrava em socorrer, em curar, em perdoar, salvar as pessoas. A palavra de Deus vai falar que Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não apaga a torcida que fumega, então Ele não condena, né? Ele não vai pegar aquele que já está quebrado e quebrar ainda mais, Ele não vai colocar o dedo na sua cara, no seu nariz, para te apontar o seu erro, para te julgar, né? Então, essas pessoas, elas vieram até Jesus muitas vezes por causa do seu sofrimento. Claro que a gente sabe que muitas vezes as pessoas veem mais pessoas chegaram a Jesus por causa do seu sofrimento do que por estarem sendo alegres, né?
Então, algumas delas estavam cheias de dor, sofrimento, haviam cegos, paralíticos, surdos. Essas pessoas viviam aflitas, ansiosas para serem curadas, libertas. Elas vieram até Cristo também para serem curadas, né? Então eu posso, aqui nessa live, clamar você, nós podemos fazer uma live aí de 24 horas, uma vigília live, sei lá o que, né? Ou falar até perder minha voz para você vir até Jesus, né? Mas você não vai vir se você não sentir essa necessidade de se achegar até Jesus, né? Você precisa dele. Tendo uma consciência disso ou não, você tem uma doença mortal, uma doença crônica, e nenhum médico pode curar. Essa doença é o pecado. Por mais religioso que você seja, por mais que você seja uma pessoa moral, um exemplo de pessoa, né? Você está contaminado por essa doença, né? E não tem álcool gel, não tem distanciamento social que vai fazer com que você não seja contaminado. Então, a menos que o Senhor Jesus venha derramar o perdão sobre a sua vida, venha te libertar e te salvar, a palavra de Deus vai falar que você já está condenado. Então, não há nenhuma esperança para você, a não ser que você faça como essas pessoas, que você venha até Jesus. Então, essas pessoas, elas sabiam que só Jesus podia curar e salvá-las, né? Então, faça como elas, venha a Cristo sem demora. Só o Senhor Jesus pode nos curar, perdoar nossos pecados. Só Ele, só o Espírito Santo pode preencher o vazio que você sente aí na sua alma, satisfazer muitas vezes o anseio do seu coração, né? Ele pode tirar muitas vezes esse coração de pedra, esse coração endurecido, e te dar um coração novo, um coração de carne. Então, sei que o que eu posso dizer é que Ele pode tirar, seja lá de onde for, seja lá qual for o seu problema, eu sei que Jesus pode te tirar desse poço. Então, a palavra de Deus diz que Ele nos dá um novo nome, Ele nos dá um novo coração, uma nova mente. Então, Jesus, Ele tem transformado vidas, né? Muitas vezes que estavam na mesma condição que você, que está me escutando hoje, Jesus transformou. Então, a palavra de Deus vai falar que Ele é o mesmo, sempre. Os seus braços, eles não estão encolhidos para que não possam salvar, né? Nem os seus ouvidos estão surdos, que não possam ouvir o seu clamor. Portanto, venha até Jesus, meu irmão. Sinta o toque do Espírito Santo hoje, pela fé. Amém? Essas necessidades levam as multidões até Jesus. As necessidades deles levaram até Jesus também. Então, eles não se contentaram, assim como nós falamos, em apenas ouvir o testemunho dos outros. Eles foram até Jesus. Elas mesmas quiseram ter um encontro com Deus. Querer ter o seu encontro com Deus. Os cegos que ouviram que Jesus abriu os olhos daqueles que estavam nas trevas, não se contentaram em apenas ouvir as boas novas, ouvir sobre os milagres. Muitos se contentam hoje em dia em apenas ir para a igreja, pensando que isso é o bastante. Você precisa ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus nessa noite. Amém? Então, uma pessoa faminta, ela não vai se contentar apenas em ouvir falar onde tem pão em abundância, onde tem coisas gostosas para comer, ela vai querer ir até lá, né? Uma pessoa doente, tá com um câncer terminal ou uma doença incurável, ela não vai se contentar em apenas ouvir os testemunhos de pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus. Não seja apenas um ouvinte, meu irmão. Venha até Jesus, né? Hoje é o dia, agora é a hora da sua salvação. Amém? Amém. Então, aquelas pessoas, elas não esperaram Cristo vir até elas. Elas foram até Jesus. Muitas pessoas têm pensado de forma errada que o Senhor Jesus, que Deus já tem os seus escolhidos e que não precisam pregar, não precisam evangelizar. Creio por causa de eles serem eleitos, eles virão a Cristo de qualquer jeito, do mesmo jeito. Eles não precisam pregar porque os eleitos crerão, Ele pregando ou não. Pessoas creem que elas não precisam se preocupar com a salvação, porque se eu for um eleito, eu não vou perder minha salvação, posso fazer o que eu quiser. Meu irmão, a soberania de Deus nunca anulou a responsabilidade humana. O Evangelho, ele é uma mensagem urgente. Amanhã pode ser tarde, hoje é o dia, agora é a hora. O Evangelho é a voz de Deus. Venha até Jesus.
você está ouvindo do Evangelho essa noite. Então, aquelas pessoas, elas não ficaram esperando Jesus ir às suas cidades, né? Não fica esperando, por causa que agora a igreja está fechada, né? O prédio está fechado. Não fica esperando o seu líder de célula ir lá para falar com você sobre Jesus, para falar para você, te cobrar de você ler a Bíblia, de você orar. Não fica esperando a visita do teu pastor para muitas vezes você fazer a sua parte, digamos assim, de você se reconciliar com o Senhor Jesus. Não fica esperando esse vírus passar para você procurar uma igreja, para você procurar o Senhor Jesus. Não espere essa pandemia acabar. Venha até Jesus, hoje mesmo, né? Essas pessoas, elas vieram até Jesus. Elas tinham pressa de serem salvas. Amém? Então, aquelas pessoas também, elas não pararam ali nos discípulos, né? O Senhor Jesus estava com seus discípulos, né? Mateus, Pedro, João, né? Satanás, muitas vezes, ele tenta manter os homens longe de Cristo, fazendo parar, muitas vezes, os seus ministros, os seus evangelistas, né? Outros crentes. Então, não é nenhum pregador tal, nenhum homem, nenhuma igreja, não é nenhuma denominação, não é essa doutrina ou aquela doutrina que vai salvar você. A única pessoa que pode salvar você é só Jesus, meu irmão. Então, não há salvação em outro nome, só no nome de Jesus, pelo qual nós somos salvos. Então, o ministério desses pregadores, tanto dos discípulos como nos dias de hoje, não é exaltar a si mesmo, não é exaltar uma religião, não é exaltar uma seita, mas anunciar o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, aquelas pessoas, para virem a Cristo, elas tiveram que deixar os seus negócios também, né? Muitas daquelas pessoas, elas tiveram que deixar sua propriedade, as suas lavouras, o seu gado, sua loja, muitas vezes, né, o seu trabalho, para ir até Jesus. Muitas pessoas deixam de vir, de ter um encontro com o Senhor Jesus, de ir no encontro com o Senhor Jesus, muitas vezes por causa do trabalho, por causa de sucesso, por causa de dinheiro, por causa dos seus negócios, dos seus investimentos. Mas do que adianta, né? A palavra de Deus fala do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Nós conhecemos a história do jovem rico. Ele perdeu a oferta de Jesus pela sua salvação, né? Pelo amor ao dinheiro. Muitas pessoas têm deixado o banquete da salvação por causa de bens materiais, por causa de trabalho, por causa do lucro, por causa de ter sucesso, por causa do casamento, de amigos, dos prazeres. Então, que a sua preocupação hoje, meu irmão, seja com a salvação e não com as coisas desse mundo. Assim como a Isabela ministrou ali durante os louvores, as coisas desse mundo enferrujam, apodrecem, elas vão passar. E a sua salvação, ela é eterna. Amém? Então, aquelas pessoas, a palavra de Deus diz que elas vieram de grandes distâncias, né? As multidões vieram da Palestina, Fenícia, do sul, da Judéia, Jerusalém, Tiro, Sidom, além do Jordão, da Galileia. Então, para essas pessoas chegarem até Jesus, eles tiveram que andar muito, né? Tinham estradas empoeiradas, cruzaram desertos, rios, mares. Então, nada disso manteve elas longe de Cristo. Nenhuma dificuldade manteve aquelas pessoas longe do Senhor Jesus Cristo. Nenhum obstáculo impediu aquelas multidões de se achegarem a Deus. Então não deixe, meu irmão, que nenhuma dificuldade venha te impedir de você ter esse encontro com o Senhor Jesus, né? Eu vou te perguntar, o que tem te afastado de Deus? Será que sua família não aceita que você tome uma decisão por Jesus? Será que você não quer ser o chatão dos amigos, o crentão dos seus amigos, muitas vezes para você não perder seus status dos seus amigos, eles têm te afastado de Deus? Né? Será que são os prazeres do mundo que têm te tirado da presença do Senhor Jesus? O dinheiro, né? Talvez, será, o preconceito, você achar que as pessoas não vão te aceitar do jeito que você está? O que tem te afastado do Senhor Jesus? Então, aquelas pessoas, elas vieram a Cristo, né? Com todas as suas carências, com todas as suas necessidades, elas se lançavam aos pés do Senhor Jesus, elas queriam ser pessoas curadas, pessoas salvas. Imagine se elas pensassem, assim como muitos pensam nos dias de hoje, eu vou ir a Cristo quando eu arrumar minha vida,
eu vou ir a Cristo quando eu parar de fumar, eu vou a Cristo quando eu parar de beber. Essas pessoas, se elas conseguissem, na força do seu braço, elas não precisariam de Cristo. Cristo não precisava ter vindo, ter morrido por mim e por você, meu irmão. Se nós conseguíssemos, mas nós não conseguimos. Então, deixa o cego vir enquanto ele é cego, enquanto ele não enxerga, é verdade. Deixa o paralítico vir, mesmo que seja se arrastando. Deixa o leproso vir com suas feridas abertas. As pessoas devem vir como estão. Venha como você está, né? Cristo, ele veio para chamar os pecadores. O médico, ele veio para os doentes. Se você não precisa de médico, você não está doente. Então, venha como você está. Endividado, desonesto, bêbado, drogado, infiel, não interessa. Jesus é que vai curá-lo. Jesus é que vai perdoar. É Jesus quem vai te salvar. Então, Jesus te recebe, meu irmão, assim como você está. Amém? A palavra de Deus vai falar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Então, como que essas pessoas foram tratadas por Jesus? Todos que vieram a Jesus, todas as pessoas que vieram a Jesus, nenhuma jamais foi mandada embora, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo começou, nenhum pecador que se achegou até Deus, nenhum que foi com o coração contrito, nenhuma alma foi a Cristo sem ser recebida. Jesus quem disse: o que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Jesus Cristo jamais quebrou essa promessa. Jesus não quebrou essa promessa. Então não existe uma pessoa, até hoje, que tenha vindo a Cristo com o seu coração quebrantado, né, que tenha sido rejeitado por Ele. É Ele mesmo quem convida. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Então, todas essas pessoas que vieram a Cristo, elas foram atendidas, né? Enfermos foram curados, pessoas endemoniadas foram libertas, os que estavam aflitos foram consolados, os que estavam sem esperança receberam uma nova razão para viver. Essas pessoas vieram a Cristo não apenas para ouvir os seus ensinamentos e serem curadas, mas elas se lançaram aos pés de Jesus, tocaram nele e se derramaram diante dele. E hoje, esse é o nosso convite, meu convite, o convite da Igreja Batista Manancial, o convite de Jesus para você. Venha a Jesus, vá até Jesus. É só Ele, meu irmão, que pode curar, é só Ele que pode libertar, é só Ele que pode nos salvar. O texto que eu falei que é paralelo, de Mateus 12, do 15 ao 21, vai afirmar, mais uma vez, que Jesus, Ele não esmaga a cana quebrada. Jesus não veio para macetar que já está quebrado. Jesus, Ele veio para nos aliviar dos nossos fardos. Ele não esmaga. Foi assim que Ele fez com aquela mulher que foi pega em adultério, né? Era muito fácil Ele chegar ali, assim como os fariseus fizeram, julgar, apontar o dedo, dar pedrada, mas Ele não fez isso. Ele não usou a lei, ele usou a graça. Ele não apedrejou, antes Ele perdoou. Ele tratou aquela mulher com humanidade, com dignidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, cada pessoa que foi tocada, que foi curada, que foi salva por Senhor Jesus, ele era mais uma testemunha de Jesus. Imagina que no meio daquela multidão tinha mais de 200, 300 pessoas, 500 que foram curadas. Eram mais 200, 300, 500 testemunhas que testemunhavam do poder do Senhor Jesus Cristo. Cada nova pessoa curada e salva era uma voz a mais para chamar outras pessoas. Hoje, depois de mais de 2000 anos, milhões e milhões de vidas já foram tocadas, foram transformadas pelo Senhor Jesus. Então, meu irmão, infelizmente você não tem como se desculpar. Você não tem desculpa. A cada nova vida que o Senhor Jesus salva, né, é um forte argumento gritando para você. Há uma nuvem de testemunho te rodeando. Se você olhar para o lado, você vai ver tantas coisas que o Senhor Jesus já fez ao seu redor, né? Então, Jesus, Ele é o único Salvador. Ele é a única esperança para sua alma. Venha até Ele. Hoje mesmo, tome sua decisão, né? Jesus, Ele não vai apenas curar os enfermos, mas a gente vê ali na passagem que Ele prioriza também o ensino, né? Às vezes as pessoas vêm descontroladas, né? Apenas por uma cura, apenas por uma libertação. E Jesus, Ele não quer ser apenas o curandeiro, Ele não quer apenas te curar, né?
ele pede para os discípulos arrumar um barquinho para que ele possa ensinar o povo ali naquele barquinho, para que ele pudesse ter uma proteção, a palavra de Deus diz, e mais um alcance. Jesus, ele era 100% Deus e também 100% homem, então ele não anulou a sua humanidade, ele sabia que ele podia ser esmagado, pisoteado por aquela multidão, né? Então, meu irmão, só Jesus tem as palavras de vida eterna, só Jesus tem as palavras que muitas vezes podem aquietar o nosso coração aflito, as palavras que nos dão uma segurança de uma vida eterna. Amém? E o nosso tema, né, da nossa mensagem, por que você deve vir a Cristo? Por que você tem que entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo hoje mesmo? Porque é o próprio nome do Senhor Jesus que convida você. Você é um pecador, assim como eu, um pastor, até meu bebê que está no ventre da minha esposa vai nascer com pecado, já é pecador. Então, Jesus é o Salvador. Se você tem sede, Ele é a água da vida. Se você tem fome, Ele é o pão da vida. Se você está perdido, Ele é o caminho. Você está morto nos seus pecados e delitos, mas Ele é a ressurreição e a vida. O poder de Jesus, Ele encoraja você a vir até Ele. As estrelas obedecem, o vento escuta sua voz, as ondas do mar se acalmam diante a sua palavra, diante da sua ordem. A doença atende quando Ele manda sair. Então, os demônios, eles se rendem à sua autoridade. Os inimigos se prostram diante dos seus pés. E Ele tem poder para libertar e para salvar você. Portanto, venha a Ele, hoje mesmo. Então, Ele ama você. Ele se importa com você. Ele foi até aquela cruz. Ele teve as suas mãos perfuradas. Os seus pés foram pregados naquela cruz. Ele foi transpassado por amor a você, por amor a mim. Então, o banquete da salvação, ele já está preparado para receber você. Deus, ele já fez tudo naquela cruz. A mesa está pronta. Quem convida é Deus. Os céus estão prontos para festejar a sua volta. A noiva de Cristo, que é eu, que é a Igreja Batista Manancial, convida você. Vem. O Espírito Santo de Deus convida você hoje. Vem. Se você tem sede, venha e beba de graça a água da vida. Amém? Amém? Então, meu irmão, não há nada nesse mundo que pode te impactar, que pode transformar mais a sua vida, senão o Evangelho. Você não pode ficar indiferente ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao ouvir sobre as obras maravilhosas do Senhor Jesus. Os fariseus e os herodianos, eles se posicionaram contra Jesus para matá-lo, para querer parar o seu ministério. Não conseguiram, e nada vai impedir que o ministério do Senhor Jesus continue até a sua volta. Então, mas ao mesmo tempo, essas multidões, elas vieram de todos os lados, elas vieram para ter um encontro com Jesus. Ele recebeu essas pessoas, assim como Ele recebe você, Ele curou, assim como Ele quer te curar. Ele libertou, seja lá qual for o seu vício, seja lá qual for as suas cadeias, Jesus quer te libertar. Então, de que lado que você está, meu irmão? Do lado daqueles que rejeitaram a Jesus? Ou do lado daqueles que vêm a Cristo para serem curados, para serem libertos e para serem salvos? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, que você venha tomar essa decisão hoje, meu irmão. Não deixe para amanhã, não deixe para depois da manhã. Entregue sua vida para Jesus. Tá? Assim como o pastor tem falado nas suas ministrações. Chama no chat, chama no Messenger da igreja, no meu WhatsApp, se você quiser também. Entregue sua vida para Jesus. Vamos orar, nós vamos orar. Nós vamos orar agora. Creia nessa palavra. Creia não apenas no Jesus histórico, que nós falamos hoje da Bíblia, mas no Jesus da fé. Ele está presente aqui hoje. Eu posso sentir o Espírito Santo, graças a Deus. Eu Amém. quero que você também sinta, em nome de Jesus. Curva sua cabeça onde você está, vamos orar.
Senhor Jesus, nós te damos graça, Pai, por essa palavra. Te damos graça porque o Senhor está no meio de nós, Pai. A sua promessa diz que onde tiver dois ou mais, o Senhor está presente, Pai. E graças a Deus nós podemos sentir a sua presença essa noite, Pai. Amém. Que o Senhor possa estar, Senhor, em cada aparelho celular, e que onde mais estiverem pessoas ouvindo a sua mensagem, Pai, que essas pessoas sejam curadas, que essas pessoas sejam salvas, que essas pessoas sejam libertas, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o Senhor é o mesmo para sempre, Pai. Então, em nome de Jesus, venha derramando cura, libertação na vida dessas pessoas, Pai. E cada pessoa que teve hoje a sua vida transformada pela palavra do Senhor Jesus Cristo, pelo toque do Senhor Jesus, vire mais uma testemunha e que possa alcançar mais e mais pessoas com a sua salvação, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos também, Pai, a nossa cidade, Senhor, nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas, Pai. Então, em nome de Jesus, visita, Pai, cada leito de UTI daquelas pessoas que estão entubadas, que estão precisando de respiradores, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama o seu sopro de vida na vida dessas pessoas, Pai. Nós cremos que pessoas estão sendo visitadas, Pai, essa noite, Senhor, pelo seu Espírito Santo, pelo seu sopro de vida, Pai. Então, em nome de Jesus, que essas pessoas alcancem a salvação, alcancem a cura, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão.